Olá, eu sou o professor Altemir do Vestibular e eu estou aqui para nós analisarmos mais uma obra de leitura obrigatória dos vestibulares. A obra que nós vamos analisar hoje é nada mais nada menos que o livro Mensagem do Fernando Pessoa. Aqui tem um detalhe que eu queria chamar a atenção. Quando eu trabalho mensagem na sala de aula, eu falo para os alunos que esta obra é uma obra épica lírica. E aí eu explico, porque aparentemente épica e lírica são gêneros totalmente diferentes, né? O gênero épico é quando você tem uma narrativa exaltando grandes heróis, geralmente são aquelas epopeias que exaltam heróis num sentido nacionalista, né? Os Lusíadas é um exemplo disso. E uma obra lírica é uma obra em que nós temos a expressão da subjetividade do poeta, tá? Então, como que uma obra pode ser épica e lírica ao mesmo tempo? É simples. Quando nós analisamos os poemas do Mensagem do ponto de vista temático, a obra é épica, tá? Os poemas do Mensagem vão abordar os heróis, as conquistas, as glórias do povo português, nesse sentido assemelhando-se muito aos Lusíadas. No entanto, existe por trás de cada poema uma mensagem subjetiva. Tá? O lado, né, pessoal, subjetivo do autor se faz presente nesses poemas, né, numa mensagem mística nacionalista para o povo português. Daí o lirismo. Por isso, Mensagem é uma obra épica lírica, sintetiza esses dois gêneros aí. Nesse sentido, quando nós analisamos o livro Mensagem, nós temos que perceber que existem dois níveis de leitura. Um que a gente pode chamar de histórico-nacional, né? É onde entram as referências às grandes navegações, principalmente a era das conquistas portuguesas, né? Essas glórias do passado, e aí envolve os navegadores, os reis, os príncipes, os heróis portugueses de uma forma geral. O outro nível de leitura é o místico universal. Tá? Existe um misticismo, existe uma discussão da essência do ser humano, da natureza humana, né? Do espírito humano, que não se limita apenas ao povo português. Tá? É uma mensagem que extrapola o nacionalismo e serve para o ser humano de uma forma geral aí. Nesse lado místico universal aparece muito o mito do sebastianismo, né? Nós vamos falar sobre isso, e também as grandes questões existenciais, a necessidade, né, de superar os limites, de buscar o desconhecido, de não ficar parado, de não se contentar com o marasmo aí. Isso aparece muito na poesia dele também. Outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui é a estrutura da obra. Tá? O livro é composto por um total de 44 poemas, relativamente curtos. Tá? Dificilmente você tem um poema ali que dê mais que uma página. E esses 44 poemas estão divididos em 3 partes. A primeira parte possui 19 poemas e é chamada de brasão. A segunda parte possui 12 poemas e é chamada de mar português. E a terceira parte possui 13 poemas e é chamada de O Encoberto. Na primeira e na terceira parte nós temos subdivisões ainda. Tá? Então na primeira parte você tem os campos, os castelos, as quinas, a coroa, o timbre. Eu vou explicar o sentido de cada um desses títulos, né? Com os seus poemas aí. E na terceira parte também nós temos uma subdivisão, os símbolos, os avisos e os tempos. Como que vai ser o nosso trabalho aqui? Eu vou trabalhar todos os 44 poemas. Vou comentar cada um dos 44 poemas e vou fazer comentários também sobre o sentido que eles têm, né, dentro dessas partes, o porquê dessa divisão, o significado dessa divisão. Entenda uma coisa, gente, esse livro foi muito bem pensado, foi muito bem organizado a partir daquele sentimento de nacionalismo místico que o Fernando Pessoa tinha muito forte, que é um sentimento característico do povo português, no qual o Fernando Pessoa se baseou para
criar esses poemas aí. Então, partindo disso, desse nacionalismo místico, nós vamos explicar cada um desses 44 poemas aí.